Nossa primeira parada é com Noé, um homem que se destacou em um mundo mergulhado na escuridão. Imagine a cena. A maldade havia se espalhado pela terra, entristecendo o coração de Deus. Mas em meio a tudo isso, havia Noé, um homem justo que andava com Deus. Ele recebe uma tarefa monumental, quase inacreditável: construir uma arca gigantesca. Não era um barco comum, mas uma fortaleza flutuante projetada para resistir a um dilúvio que purificaria o mundo. A missão não era apenas para ele, mas para salvar sua família e um par de cada animal da terra. Por anos, em meio ao ceticismo e à zombaria, Noé e seus filhos trabalharam, seguindo à risca as instruções divinas. Quando a chuva finalmente começou, eles estavam seguros lá dentro, testemunhando o poder avassalador das águas. Após 40 dias e 40 noites, a arca repousou, e ao saírem, a primeira coisa que viram foi um arco-íris deslumbrante no céu. Não era apenas um fenômeno bonito, era um pacto, a promessa de Deus de que nunca mais destruiria a terra com água. Uma promessa de recomeço e esperança. Seguimos para as planícies, onde ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra, locais que se tornaram sinônimos de depravação. A maldade ali era tão grande que o clamor chegou aos céus. Deus, em sua justiça, decide intervir. Mas antes da destruição, ele envia anjos para resgatar o único homem justo da região, Ló, sobrinho de Abraão. Os anjos chegam à casa de Ló e o alertam sobre o destino iminente da cidade, instruindo-o a fugir com sua esposa e filhas para as montanhas sem olhar para trás. A ordem era clara e absoluta. Enquanto o fogo e o enxofre choviam do céu, transformando as cidades prósperas em cinzas, a família corria pela vida. No entanto, a curiosidade, ou talvez a saudade do que deixava para trás, falou mais alto no coração da esposa de Ló. Ela desobedeceu. Em um instante, ao virar o rosto, ela se transformou em uma estátua de sal, um monumento silencioso e trágico sobre as consequências da desobediência e do apego ao que deve ser deixado para trás. Agora, vamos aos salões opulentos da Babilônia. O maior império de sua época, o rei Belsazar, neto do poderoso Nabucodonosor, reinava com arrogância. Em um ato de supremo desrespeito, ele decide dar um grande banquete e ordena que tragam os vasos sagrados de ouro e prata, que seu avô havia saqueado do templo de Jerusalém. Enquanto ele, seus nobres e suas mulheres bebiam vinho nesses cálices consagrados, louvando seus deuses de metal e pedra, algo surreal acontece. Uma mão fantasmagórica aparece e começa a escrever palavras misteriosas na parede do palácio. O pânico se instala. O rei, pálido e tremendo, chama todos os seus sábios, mas ninguém consegue decifrar a mensagem. É então que o profeta Daniel, um servo fiel do Deus verdadeiro, é chamado. Com sabedoria divina, Daniel lê e interpreta a escrita Mene Mene Tekel Parsim. A mensagem era um decreto divino. O reino de Belsazar havia sido pesado na balança, achado em falta e seria dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, a profecia se cumpriu. A Babilônia caiu e o rei arrogante foi morto. Nossa jornada nos leva de volta no tempo para a planície de Sinar. Logo após o grande dilúvio, os descendentes de Noé, agora um povo numeroso, falavam todos a mesma língua. Unidos por um idioma e um propósito, eles tomaram uma decisão audaciosa, movida pelo orgulho.
Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, para que nosso nome seja famoso e não sejamos espalhados pela face da terra. Este projeto, conhecido como a Torre de Babel, não era sobre progresso, era sobre autoglorificação e um desafio direto à autoridade de Deus. Vendo essa arrogância coletiva, Deus interveio de uma maneira única. Ele não destruiu a torre, mas confundiu a língua deles. De repente, o pedreiro não entendia o carpinteiro. O arquiteto não conseguia se comunicar com sua equipe. O caos se instalou. A construção parou. Incapazes de cooperar, eles foram forçados a abandonar seu projeto grandioso e se espalharam por toda a terra, formando diferentes nações e povos, cada um com sua própria língua. Uma lição poderosa sobre humildade. Depois de séculos de escravidão, o povo de Israel foi libertado do Egito por uma série de milagres. Agora, no deserto, eles precisavam de direção. Deus então chama seu líder, Moisés, para subir ao topo do Monte Sinai, um lugar envolto em nuvens, trovões e relâmpagos. Era um encontro sagrado e temível. Por 40 dias e 40 noites, Moisés permaneceu na presença de Deus, recebendo instruções para o seu povo. O ápice desse encontro foi a entrega das 2 tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. Nelas estavam os 10 mandamentos. Não eram apenas regras arbitrárias, mas um código moral e espiritual fundamental. Os primeiros mandamentos definiam a relação do povo com Deus, menos amar a Deus acima de tudo, não adorar ídolos. Os seguintes definiam a relação entre as pessoas: honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não mentir. Esses princípios se tornaram a base da lei judaico-cristã e continuam a influenciar a ética e a moralidade em todo o mundo até hoje. Anos mais tarde, após a morte de Moisés, os israelitas, liderados por Josué, finalmente chegam à fronteira da Terra Prometida. Mas sua primeira barreira é a imponente cidade de Jericó, com suas muralhas altas e intransponíveis. Como poderiam conquistar uma fortaleza como aquela? A resposta veio de Deus. E era um plano de batalha como nenhum outro. Nada de catapultas, arietes ou escadas. A instrução era simples: marchar por Cis-Ideas, o exército israelita, liderado por sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança e tocavam trombetas de chifre de carneiro, deveria marchar em silêncio uma vez ao redor da cidade. No 7º dia, eles deveriam marchar 7 vezes, e na última volta, ao som prolongado das trombetas, todo o povo deveria gritar com toda a força. Imagine a cena, a tensão crescendo a cada dia, os soldados de Jericó observando de cima das muralhas, confusos. Então, no 7º dia, o som das trombetas ecoa, seguido por um grito ensurdecedor de todo o povo. E milagrosamente as muralhas maciças de Jericó desabaram. A cidade foi conquistada não pela força militar, mas pela fé e obediência a um plano divino. Nossa última história nos leva à Judéia, sob o domínio romano. O rei Herodes, um governante cruel e paranoico, ouve falar de uma profecia e da chegada de sábios do Oriente. Esses reis magos, guiados por uma estrela brilhante, procuravam o recém-nascido rei dos judeus para adorá-lo. A notícia aterroriza Herodes. Ele não via um bebê, mas uma ameaça ao seu trono. Fingindo também querer adorar o menino, ele tenta enganar os magos para que lhe revelem a localização de Jesus.
No entanto, os magos são avisados em sonho para não retornarem a Herodes e voltam para casa por outro caminho. Furioso por ter sido enganado, Herodes comete um ato de crueldade indizível, ordenando a morte de todos os meninos de até 2 anos em Belém e seus arredores. Mas o plano de Deus não podia ser frustrado. Um anjo aparece a José em sonho, avisando-o do perigo. Sem hesitar, José se levanta no meio da noite, pega Maria e o menino Jesus e foge para o Egito, onde permanecem seguros até a morte de Herodes. Uma história que mostra como, mesmo em meio à tirania e ao perigo, a providência divina protege seus propósitos. E assim concluímos nossa viagem por estas 7 histórias incríveis. Do dilúvio global à queda de impérios, da confusão de línguas à entrega da lei. Cada conto revela uma faceta diferente da complexa e profunda interação entre o divino e o humano. São mais do que apenas histórias antigas, são narrativas cheias de sabedoria que nos convidam a refletir sobre fé, obediência, orgulho e redenção. Espero que você tenha gostado dessa jornada tanto quanto eu. Se essas histórias tocaram você de alguma forma, deixe seu comentário abaixo. Qual delas mais te impressiona? E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações. Muito obrigado por assistir e até a próxima!